Deus abençoe todos meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por favor, abra suas Bíblias no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir do versículo 14, por favor. O Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 14. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Nós vamos entender, irmãos, que é muito importante uma faculdade. Mas quando se trata do Evangelho do Senhor, uma faculdade, ela pode até ajudar, mas o Espírito Santo, ele nos revela o que devemos falar, fazer, entender, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele já nos ilumina em todas as áreas de nossas vidas, principalmente na área espiritual. Amém? Jesus é um exemplo disso, o apóstolo Pedro é um exemplo disso, e entre outros. Diz assim, ó, o Evangelho segundo João, capítulo 7, 14. Corria já em meio à festa, ou a festa, né, dos tabernáculos, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Escute bem, Jesus ele não foi no colégio, ele não estudou, mas por que ele ensinava? Porque aqui ele tinha um mestre chamado Espírito. Tinha a sabedoria de Deus. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. É muito fácil, irmão, da gente entender, irmãos, quem está guiado pelo Espírito. Porque quem está guiado pelo Espírito Santo não procura a sua própria glória. Quem está enviado pelo Espírito Santo procura a glória de quem o enviou, o Espírito Santo. E esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O que é injustiça? O contrário de justiça, o contrário de justiça. A injustiça é o contrário da justiça. Então, algumas pessoas dizem assim: não, mas a gente tem que fazer uma teologia. Irmãos, eu não sou contra a teologia. Mas a maioria dos teólogos na ciência bíblica, a teologia, eles tropeçam, porque eles usam muito a sua própria inteligência. Eles usam a sua própria sabedoria que aprendeu na teologia. Repito, eu não tenho nada contra você fazer teologia. Mas, quando nós pregamos realmente o Espírito Santo,
nós pregamos a doutrina daquele que nos enviou. Como é, irmão, que eu vou acreditar em uma pregação se a gente vê que aquele que está pregando não trabalha em cima do amor, não trabalha em cima da salvação, não trabalha em cima de benefício ao próximo? Então, corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Você que está me ouvindo agora, você pode ler no Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 14 até o 18. Então a gente vê que o ensinamento de Jesus era pelo Espírito, irmão. Os mestres, os teólogos daquele tempo paravam e admiravam os ensinamentos de Jesus. Hoje a gente vê muitas pessoas formadas porque tem um diploma, porque tem um certificado. Eles querem saber a teoria bíblica, os ensinamentos cristãos mais do que outros, irmão. Não funciona. Porque aqui não se resume na teologia humana, e sim na teologia espiritual. No amor, na graça, na humildade. E no efeito que a palavra que você prega causa. Amém? O efeito que a palavra que você prega, ela causa. Então fica aqui a minha mensagem. Jesus, os mestres, os judeus ali, se você for estudar a palavra, tinha pessoas formadas na doutrina de Moisés. Mas Jesus tinha um doutrinador soberano, acima de tudo e de todos, acima dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos e de todos. Amém? É assim que nós devemos proceder, com o ensinamento do Espírito, porque se nós falarmos da carne, vamos ressuscitar, vamos criar, temos filho ou filhos da carne. Se nós falarmos do Espírito, vamos ter filhos do Espírito. Que Deus o abençoe.